Uma mudança que impactou todo o país no programa Mais Médicos, a saída dos médicos cubanos, os reflexos aqui na região. É o tema de hoje no Entre Linhas, que começa agora. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Também você nos acompanha pela internet, no site univates.br/tv ou também na página do Facebook da TV Univates. Entra lá e pode conferir então Entre Linhas no nosso vídeo ao vivo e também depois estará disponível lá e também no YouTube. Você pode procurar aí o Entre Linhas que trata desse assunto. Você vai hoje acompanhar aí um bate-papo sobre o Mais Médicos, né, como eu já disse na abertura, e os convidados, para que você já conheça aqui, é o Tovar Muskov, ele que é secretário de Saúde de Lajeado, e também o delegado seccional do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, CREMERS, o Fábio Fraga, está aqui conosco, também vai tratar desse tema. E eu já vou cumprimentá-los, vou começar cumprimentando o Fábio. Tudo bem? Boa noite. E que a gente pode falar desse tema de uma forma geral, assim, e como é que vocês do Conselho também receberam essa informação, especialmente essa saída, né, dos médicos cubanos aqui do nosso país. De que forma, assim, vocês já sentem esse impacto aqui na nossa região, tudo bem? Boa noite, Júlio. Primeiramente, agradecer ao espaço que está sendo dado ao Conselho de Medicina e aos médicos, assim dizer, que já vem uma crítica, um elogio pela Univates ter feito o convite e uma crítica às outras mídias que pedem opiniões de vários profissionais e muito pouco médico. Os médicos foram muito pouco ouvidos nesses anos. O programa Mais Médicos veio em 2013, numa tentativa desesperada da então presidente Dilma, de salvar o seu governo, que estava com todas aquela crise de rua que você lembra, que tinha aqueles problemas políticos todos. E foi um governo de cima para baixo, foi uma medida de cima para baixo do governo, que não ouviu as entidades médicas, não ouviu nenhum tipo de opinião, além da sua própria última tentativa de salvar o seu governo, que depois aconteceu o que todo mundo sabe, terminou no impeachment. Os órgãos da classe médica todos se colocaram contra. Na época foi entrado com várias ações tentando que pelo menos fosse mais transparente o que estava acontecendo, e infelizmente foram contratos e contatos muito obscuros. Então, eu reforço aqui, agradecer ao espaço. O programa Mais Médicos acabou sendo que levou mais médicos, sendo redundante, a vários municípios que estavam em falta. E um clamor, um pedido dos prefeitos é que estavam com as contas já estourando, e foi a ajuda que o governo federal deu. Sem entrar no mérito, que a gente vai conversar sobre isso depois, provavelmente, supriu a carência de médicos naquele momento e até agora. E essa saída intempestiva do governo de Havana, retirando de uma maneira abrupta, causou problema para todo o sistema de saúde no Brasil. Então, o Conselho pensa que o início do programa foi errado, o resultado do programa foi satisfatório, mas o encerramento de forma unilateral foi totalmente equivocada e errada do governo de Cuba. Pois é, tá aí. A gente vai também ouvir aqui o Tovar, que gentilmente nos atende aqui. Obrigado por comparecer também no programa. Queria te falar contigo, então, você representa, claro, o município de Lajeado aqui, que é o nosso município polo, mas claro que talvez seja uma situação para vários municípios também semelhante. Como é que vocês viram este impacto, essa saída dos médicos cubanos
E, enfim, como é que fica agora, né? Porque agora os médicos locais aqui vão ter que trabalhar e a gente sabe que há toda uma diferenciação e a gente vai discutir isso depois em termos de custos, em termos financeiros especialmente. E como é que vem sendo também a resposta da população, talvez, em relação a isso? Como é que vocês estão sentindo tudo isso? Tudo bem? Boa noite. Então, boa noite, Júlio. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes que nos assistem, né? Então, como Secretaria de Saúde, nós já ouvíamos dos médicos cubanos que trabalhavam dentro do nosso serviço que eles estariam recebendo informações de retornarem a Cuba, mas que esse retorno seria em torno do dia 15 a 20 de novembro até o dia 25 a 31 de dezembro. E, para nossa surpresa, no dia 20 de dezembro, eles nos procuraram logo cedo de manhã, porque na madrugada todos eles receberam um comunicado de Cuba e também dos seus coordenadores a nível nacional e também do programa Mais Médicos, que eles deveriam encerrar os seus serviços em Lajeado no dia 20 de novembro e deixar as suas malas prontas, porque em 3 a 4 dias viria a data da passagem para eles retornarem, então, de Lajeado, ir para Porto Alegre, para irem para Brasília e depois pegarem o voo de Brasília para Cuba. E nós, como Secretaria de Saúde, então, a gente teve que fechar todas as agendas de 9 postos de saúde aqui do município de Lajeado, em vista desse comunicado que eles receberam. Nós também naquele dia nós entramos em contato com o programa Mais Médicos para nos certificar daquela notícia. Eles também nos informaram que era verdadeira, então que eles não poderiam mais trabalhar. Então, como município, isso nos pegou muito despreparados, porque nós estávamos esperando e trabalhando para um agendamento e para consultas nos postos de saúde, para em 15, 20 dias, né, depois da saída deles, e de uma hora para outra a gente teve que fechar as agendas e realocar médicos de outros postos de saúde, contar com a ajuda, por exemplo, do atendimento da UPA e de outros serviços, fazer uma força-tarefa para manter aqueles atendimentos exclusivos de urgência e emergência, de atendimentos do dia, e o cancelamento das consultas agendadas. Então, com isso, né, nós ficamos sem esses 9 profissionais. Para nossa alegria e satisfação, o novo governo, eles abriram um edital para a contratação de médicos pelo programa Mais Médicos, e a abertura desse edital foi muito rápida, muito ágil, e Lajeado, então, abriram 9 vagas, e essas 9 vagas, logo no primeiro dia, elas já foram preenchidas. E como regras do edital, eles são os primeiros 9 que se inscrevessem e iriam trabalhar em Lajeado. Nós já recebemos desses 9 profissionais, 6 deles já entregaram a documentação no município, né? Eles têm até o dia 14 de dezembro, então, para entregar os documentos. E nós conferimos esses documentos para, né, que eles são médicos, né, conversamos com eles, isso aí tudo. A gente escaneia essa documentação, insere dentro do site e daí o site homologa a vaga. E se der tudo certo, hoje então é dia 3 de dezembro, no máximo, talvez amanhã ou quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eles começam a receber, os primeiros já começam a receber o treinamento e já vão para dentro dos postos de saúde. Então, se a gente vai ver, dentro de 20 dias, vamos dizer assim, saem 9 médicos, mas os médicos já começam a retornar outros profissionais, né? Então, todos eles são brasileiros que fizeram a medicina aqui no Brasil, curso de medicina aqui no Brasil, todos eles já começam a ingressar novamente pelo programa Mais Médicos dentro do município de Lajeado. Preencheriam, porque se não me engano foram 20% que eram cubanos que acabaram saindo. Isso preencheria todas essas vagas que foram que acabaram abrindo em função dessa saída. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Dos 9, 7 a gente tem certeza, né? Um deles falta entregar a documentação e os outros 2 estão aguardando provas, um resultado de uma prova de residência. Então, como eles têm até dia 14 para entregar a documentação, se eles passarem na prova de residência, eles vão fazer especialização e nós vamos pedir para abrir 2 novas vagas para Lajeado num segundo momento. E se eles não passarem na prova de residência, eles vão vir trabalhar aqui em Lajeado.
Então, isso para nós é muito importante, porque dos 9, 7 vêm trabalhar conosco. E esses outros 2, a gente consegue fazer o remanejo dos profissionais desses já existentes e também fazer uma contratação via Univates, que hoje é a nossa empresa terceirizada, que contrata os profissionais para os postos de saúde. Nós já temos pedido essa contratação, né, desse novo profissional aí também para suprir a necessidade desses postos que ficarão desassistidos, desses 2 postos. Até como leigo aqui eu pergunto, quem paga o salário deles, quem que está contratando? É a nível federal, é a nível municipal, há uma divisão, como é que funciona? Então, uma parte do salário, em torno de R$ 11.200, quem paga é o Ministério da Saúde. Perfeito. Né? Então, esse recurso vem direto do Ministério da Saúde, nesse modelo atual, vai direto para o médico brasileiro. O município de Lajeado, como ajuda de custo para esses profissionais que já pagavam para antes do programa Mais Médicos, tem uma ajuda de custo em torno de R$ 3.200 para eles se fixarem no município, auxílio de transporte, moradia e alimentação. Então, seria o dinheiro do Ministério da Saúde e uma complementação do município. Muito bem, a gente vai ao intervalo, seguimos nesse tema no segundo bloco. De volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Você acompanhando aqui esse bate-papo sobre o Mais Médicos, né? Hoje é o tema e nós aqui conversando, até para quem está chegando agora, é o Tovar Muscop, ele é secretário de Saúde de Lajeado, e também aqui o Fábio Fraga, delegado seccional do CREMERS, aqui na nossa região. A gente vai seguindo por aqui, falando então sobre isso, e nós falávamos antes de custos, né, de quem paga, né, e na verdade há aí a União aí pagando e o município dando a contrapartida, mas o custo de um médico para vocês aqui do município seria bem maior, né? Explica isso como funciona. E uma das coisas que eu já pergunto também, que eu sei que é um tema que se discute muito, qual a diferença em termos financeiros dessa mudança, da saída dos cubanos e da chegada dos brasileiros? Esses médicos brasileiros, eles por um acaso, eles são mais caros, eles vão ter que se readequar a uma outra realidade? Que se fala muito, em redes sociais, assim, de uma forma geral, os médicos vão ter que ser patriotas agora, vão ter que cobrar menos. Até que ponto isso é verídico? O que tem a ver essa história toda? Posso? Pode ser. Pode começar assim. Até porque eu vou falar que eu acompanho muito rede social e as críticas aos médicos brasileiros, crítica médico é histórico, né? Que desde da lei lá do Talhão falava que se o médico fizesse o paciente perder o olho, o médico também perderia o olho. Então, é histórico essa relação um pouco não muito amistosa com o médico. Mas a figura do médico foi desconstruída nesses últimos anos por as ideologias que estiveram no poder. Com isso, a rede social, a maioria do povo brasileiro está contra o médico brasileiro. Devido ao que chamam de, pode ver, coxinha, usando os termos que... Coxinha, só quer a cidade que tem shopping center, não gosta de trabalhar interior, não gosta de atender pobre. E isso foi uma desconstrução política e ideológica, não é verdade. O exemplo está nos mais de 30 mil inscritos na chamada agora do atual governo, quando os médicos cubanos saíram. Então, o médico brasileiro trabalha tanto quanto os outros. A nossa medicina é uma das melhores do mundo. Nós temos um pouco de carência na medicina de família, mas já está sendo mudado o quadro nos últimos anos. A medicina brasileira é respeitada no mundo inteiro. Infelizmente, por essa desconstrução vivida, a gente sofre um pouco com essa pressão das redes sociais, nos chamando de tudo isso. Mas, nos dando a chance agora que nos deram, faz pouco mais de 15 dias, que abriram entre saída e edital e coisa, vão haver alguns probleminhas pontuais, provavelmente em algumas cidades que não tenham condições técnicas de receber, mas os médicos brasileiros são patriotas, como assim todo brasileiro.
O que a gente quer é que seja reconhecido, né, que seja valorizado e que tenha condições dignas de trabalho. E depois, num outro momento também, que a gente não dependa tanto de políticas de entra governo, sai governo, e a gente não sabe como que vai ficar o futuro de cada um. Muito bem, importante saber isso e, nesse sentido, também o impacto para o município, em termos de custos, assim, muda muito para o município também. E também o município ele está ajudando, né? Tem uma contrapartida que o município entrega. Se fala até também, o município vai continuar nos mesmos valores, vai diminuir, vai aumentar, enfim, como é que isso impacta nesse sentido, especialmente, né, nesse momento de transição, de mudança, os médicos cubanos saem e entram os brasileiros, né, os daqui. O que muda para vocês em termos financeiros e de uma forma geral também? Então, hoje, em termos financeiros, comparado com esses outros 9 médicos do programa Mais Médicos cubanos, né, que saíram para o município de Lajeado, nesse primeiro momento não muda em nada, porque aquela mesma bolsa de R$ 3.200 que nós pagávamos para os médicos cubanos, nós vamos continuar pagando para os médicos brasileiros que se inscreveram então no programa Mais Médicos. E iria mudar muito se nós não tivéssemos inscritos e que não tivesse médicos para trabalhar em Lajeado. Porque ao invés do município pagar esses R$ 3.200 de ajuda de custo da bolsa e que o restante do salário do médico vem via Ministério da Saúde, todo o recurso seria de origem municipal, de recursos municipais. Então, de 3.200 para um médico ia passar mais de R$ 20.000, somando os encargos trabalhistas, férias, 13º e também o salário do médico. Então, para você ver, Júlio, e a quem nos assiste, que é uma grande diferença financeira, né, para aquilo que nós temos hoje de ajuda do programa Mais Médicos com esses profissionais e se nós fôssemos contratar exclusivamente com recursos do município. Então, hoje, esse dinheiro que, entre aspas, nos sobra dentro da secretaria, em vez dessa diferença de recurso, a gente consegue comprar exames, comprar cirurgias e também contratar médicos para colocar dentro dos postos de saúde como suporte. Então, tem alguns postos de saúde que, além do programa do médico do programa Mais Médicos, tem lá 20 horas por semana, por exemplo, de um outro profissional para dar uma ajuda de demanda naquela população, para nós termos uma agenda, né, em torno de uma semana a um mês, 40 dias no máximo, de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS de Lajeado. Então, é muito também por causa disso que a gente consegue ter esse trabalho e essa forma de agendamento. Trabalhando junto com o programa Mais Médicos, mais aquilo que é de recursos do município, para ter os profissionais dentro dos postos. Bacana, o município dá um suporte. Mas então é uma realidade de Lajeado, justamente porque ela teve inscritos, mas até saiu uma matéria aqui de alguns dias atrás, não sei se está atualizado isso, de que tem municípios que não tiveram inscritos, né? Até um tempo atrás eram 16, não sei se isso diminuiu ou aumentou, alguém talvez possa responder. Ou seja, em algum município que daqui a pouco não tenha inscritos, essa realidade muda, porque daqui a pouco aí o município vai ter que, com recursos próprios, financiar isso e aí o valor sobe lá em cima, né? Que eu fiquei sabendo aqui da região, eram 2 municípios que não conseguiram, nesse primeiro momento, mudou, então, a inscrição para o programa Mais Médicos. Mas então vai ser aberto, até onde eu sei, vai se encerrar esse edital e essas inscrições as inscrições já se encerraram, né? Sim. Vai se homologar essas inscrições e daí depois os municípios que não conseguiram os médicos vão se colocar, vai ser aberto um novo edital. Né? Para te ter uma ideia, hoje um médico de Lajeado, nós vamos receber um médico de Minas Gerais para trabalhar aqui em Lajeado. Ele ouviu falar muito bem por conhecidos dele aqui da região, aqui do nosso estado, da nossa região e do município, e ele se inscreveu aqui para trabalhar em Lajeado. O município de Rio Vado ou Nova Brécia vai receber um médico do Nordeste para trabalhar dentro num desses 2 municípios ali assim. Olha só, então tem esse intercâmbio dentro do próprio país. E como é que vocês veem, vocês então do conselho, né, como médicos, essa mudança? É claro que pode ter sido favorável em um sentido, né, mas justamente os municípios
vocês sentiram que há realmente esse temor, né, de mudança de custos e tudo mais? Isso era um temor muito mais de população, assim, ou realmente municípios de alguma forma se manifestaram preocupados que pudesse haver uma mudança, que pudesse haver um prejuízo maior dentro dos municípios, dentro das cidades? Vocês sentiram isso de que forma, assim? Em relação a... Teve uma pressão muito forte da Frente Nacional dos Prefeitos, logo após a queda da Dilma e a entrada do Temer, que ele já pensava em fazer alguma mudança no programa, e a Frente Nacional dos Prefeitos, num dos encontros em Brasília, eles se colocaram, fizeram uma pressão enorme e o governo acabou não alterando as regras, principalmente a questão dos médicos cubanos. O que nós estamos notando agora é que abriu o principal desse acontecido, né, da fala do presidente eleito e da resposta rápida de Havana e depois uma resposta mais rápida do Ministério da Saúde, que nos deixou assim, tipo, pô, no outro dia já tinha um plano e no segundo dia já tinha um edital aberto, assim, a rapidez foi impressionante, assim, por tudo que aconteceu. Então, o que a gente viu é que, eu vou reforçar aqui o que eu disse antes, o médico brasileiro quer trabalhar. Tem um custo a saúde? Tem. É um custo e as demandas cada vez vão ser maiores na saúde, não adianta, faz parte. E nós sem entrar no mérito do SUS, mas nós temos uma legislação que está aí que todo mundo tem direito. É só direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado vai ter que prover de alguma maneira. Mas não, e aí eu deixo uma crítica aqui forte ao que aconteceu, mas não às custas de trabalho de pessoas que não recebiam seu salário e que estavam longe de suas famílias e que o dinheiro ia para um outro estado que tem uma ditadura no poder. Muito bem. Tá aí então a visão aqui do Fábio Fraga falando então sobre esta questão. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida falando mais sobre esse tema, o assunto de hoje, mais médicos, as mudanças e as perspectivas daqui para frente. Já voltamos. Estamos de volta, terceiro bloco do Entre Linhas, aqui no nosso programa da TV Univates, né? TV Univates, canal 15 da NET e 15 da Brasrede. Nós estamos falando sobre o Mais Médicos, recebendo o Tovar Muscop e também o Fábio Fraga aqui para bater esse papo. E a gente falava dessa ação muito rápida, né, que o governo teve, que, aliás, a decisão muito rápida já do presidente eleito, né, dizendo aí que não havia garantia da boa formação, da qualidade desses médicos cubanos, uma ação mais rápida ainda da saída dos cubanos, né, uma resposta do governo cubano, e uma ação mais rápida ainda do governo, do Ministério da Saúde aqui no país. Isso se deve, digamos assim, entre aspas, a uma sintonia muito grande, inclusive entre presidente eleito e presidente que está no poder ainda, ou seja, porque foi uma resposta muito rápida, principalmente essa do Ministério da Saúde, por final, né? Por agir de forma tão rápida e buscar uma solução. Isso até a gente não está acostumado a coisas tão rápidas aqui no Brasil. A que se deve isso, na opinião de vocês? A impressão assim, opinando como médico que está há tempo na luta da classe, a colocação do presidente eleito faz jus ao que ele prometeu e ele vem falando todos os últimos anos dele como deputado, ele vem batendo nessa tecla contra o programa, contra o jeito que o programa foi gestado e gerido. Então ele fez aquilo que ele tinha prometido para os 57 milhões de brasileiros que votaram nele. A resposta do Ministério da Saúde, que não estava esperada, e a nível do Brasil foi um evento bastante interessante, assim, de ser muito, muito rápido e está sendo eficaz. Eu penso que não tem relação de um governo com o outro.
Até porque eles não tiveram tempo de conversar. Naquele dia ainda o gabinete de transição ainda estava gatinhando, eles não estavam conversando. Eu penso que foi, talvez, desse atual ministro da Saúde, junto com seus técnicos, eu acho que essa rapidez foi bastante graças a eles. Assim. Muito bem. Tovar, é por aí? Dentro da saúde temos muitas equipes técnicas trabalhando nos bastidores, né? Então, eu acredito que esse pessoal aí, eles já vinham com essa ideia da saída dos mais médicos, né, de retornarem a Cuba, e talvez eles já vinham se internamente conversando e se preparando, e no momento que houve, então, a decisão de Cuba de retirar os médicos do programa Mais Médicos, os médicos cubanos, e fazer eles retornar ao Brasil, nós tivemos essa resposta aí muito rápida, muito ágil do Ministério da Saúde para abrir o edital e para homologar essas vagas também. E nós estamos, como nós estávamos já trabalhando desde 2013 ou 2014 com os médicos, os programas Mais Médicos, com médicos cubanos, a nossa experiência como é que era até então? Um médico voltava para Cuba por motivos particulares, ou então acabava os 3 anos e não era renovado o contrato, e pelo programa Mais Médicos muitas vezes demorava 3, 4, 5 meses para o médico cubano, para o programa Mais Médicos via Cuba, colocar um novo profissional, um novo médico pelo programa Mais Médico vindo de Cuba. Então nós ficávamos com o posto de saúde sem o profissional por 3, 4, 5 meses, contratando e manejando profissionais terceirizados para aquele local, para a população não ficar desassistida. E isso não aconteceu nesse momento, né? Então no dia 20 nós recebemos a notícia que eles iriam sair, e daqui 2 ou 3 dias já vai ter médico trabalhando dentro dos postos de saúde, nos seus locais de trabalho, para tomar a vaga, o lugar desses cubanos que deixam o Brasil. Então isso foi muito bom para os municípios, muito bom para nível Brasil, de governo, de Ministério da Saúde, para mostrar que a gente consegue se organizar, né? Basta a gente querer que a gente consegue. Temos os profissionais aqui no Brasil para trabalhar pelo SUS, para trabalhar pelo programa Mais Médicos, e para mostrar que a gente consegue fazer, sim, com muita rapidez, com muita agilidade, aquilo que o país precisa, que é ter uma saúde de qualidade, ter o médico trabalhando dentro dos postos de saúde, né, e valorizar todo esse profissional médico que vai lá atender a população. Há quem questione a qualidade dos médicos cubanos, a formação ou algo parecido, e compare até com a dos brasileiros. Há quem diga, não, o cubano lá do meu município, ele nos atendia muito bem, ele era muito bom, e há quem diga que não, eles não eram tão bons. Como é que vocês avaliam, vocês que trabalham nessa área? Assim, tem como comparar? Tem, mas não é uma comparação simples, são vários tipos assim do que a gente vai comparar. Os cubanos, eles são mais formados para sentar e ouvir. Como alguns cursos de medicina deles lá, porque a medicina em Cuba não tem os mesmos anos, depende do grau de especialização. Alguns são formados em torno de 3 ou 4 anos, né? E outros levam mais tempo, que são os que têm especialidade. Então, o grande elogio que se ouviu dos médicos cubanos é: o doutor nos ouve. O doutor sentou e me ouviu. Os médicos brasileiros não ouvem, né? Então, essa foi o principal elogio aos médicos cubanos, né? Vou reforçar aqui, vou bater sempre que possível, que há custas de propaganda governamental, propaganda ideológica contra os médicos brasileiros. Mas os elogios para os médicos cubanos eram esses. Os médicos brasileiros, eles têm uma formação de querer mais ser especialistas. Isso é a realidade. Todo mundo procura fazer uma residência, todo mundo procura, eu vou dizer assim, não vamos generalizar, mas a maioria quer ser especialista, por causa que o mercado exige especialista. O especialista é mais bem tratado. Vocês, qualquer pessoa que está escutando, quando vai num pronto atendimento, quando vai em qualquer serviço de saúde, ele quer, quanto mais especialista, melhor. É assim no Brasil. A população brasileira age assim, não é simplesmente querer o médico. E aí, o médico brasileiro vai
de acordo com o que a população quer, porque foi isso que foi vendido como ideia ao longo de todo esse tempo, que o especialista é mais valorizado. Para valorizar mais o médico de família e o médico que fica nas unidades básicas, terá que ser feito alguma mudança a nível federal para que a carreira médica seja, assim como Ministério Público, Judiciário, só para dar esses dois exemplos, seja uma carreira de Estado. Que o médico, ao se formar, possa ter certeza que ele vai para qualquer tipo de município, independente da classe de classificação de IDH, e que ali ele comece a sua carreira sabendo que daqui 5 anos ele vai estar ali com seus direitos e deveres, daqui 10 anos ele possa estar ali. Como é que funciona hoje? Por que não atrai o médico para atender na estratégia de saúde da família e na medicina de família? Por causa que hoje a gente está muito na mão das decisões do atual gestor. Tipo, hoje nós temos um prefeito, infelizmente isso em Lajeado não acontece, que vem se respeitando as regras, mas tem município que troca o prefeito, e se aquele médico trabalhava para esse prefeito e ganhou um outro concorrente, a primeira coisa que o próximo prefeito faz é demitir aquele médico para contratar outro, porque esse prefeito ele tem na ideia que apoiou esse outro candidato. Então isso tem que acabar. Para colocar o médico na medicina de saúde, na medicina de família, para ficar no município, tem que ter uma carreira de Estado. E isso demora. Mas pelo menos tem que ter uma certeza que tu vai ter um futuro. Porque o próprio programa Mais Médico, o contrato são de 3 anos, né? No fim desses 3 anos, não sabe se vai continuar ou não. Então, essa certeza para colocar o médico trabalhar lá com a capacidade que daqui, terminou 3, 5 anos, ele vai poder subir, ir para uma cidade maior, trabalhar num local melhor. Então, essas coisas têm que começar a ser pensadas no Brasil, carreira de Estado, e não políticas tapa-furo, como foi essa do Mais Médicos, que com o tempo foi se ajeitando e está se mostrando um bom resultado, mas na época foi apenas para tentar salvar um governo. Tudo bem. Mais ou menos isso, essa questão especialmente da qualidade dos médicos. O que a população traz para vocês de informação nesse sentido? Eram considerados médicos bons? É mais ou menos isso que o Fábio disse também, a questão de ouvir mais. Enfim, tem como fazer um panorama assim? Então, como qualquer profissional, né, nós dentro da Secretaria de Saúde, nós recebíamos de alguns profissionais do programa Mais Médico, alguns cubanos, muitos elogios e outros até críticas que nós tivemos que fazer remanejo de posto de saúde e até pedir para eles se retirarem de Lajeado e retornarem a Cuba. Isso também aconteceu. Tá? O que eu pude notar é que parece que alguns profissionais que vieram de Cuba, eles tinham uma formação um pouco inferior aos profissionais brasileiros, que talvez é o modelo de saúde deles lá em Cuba. Porque pelo que eu pude conversar com esses profissionais esses médicos cubanos, parece que tinha vários postos de saúde em várias localidades, que eles então faziam essa escuta que nem o Fábio falou, e depois encaminhavam para um outro serviço, para um posto de saúde maior, que depois ia para um hospital, por exemplo. O nosso modelo de saúde aqui no Brasil ele é bem diferente. O médico do posto de saúde, do ESF, da Estratégia de Saúde da Família, ele tem que resolver tudo aquilo que ele consegue resolver dentro do posto de saúde, né? Então, por exemplo, iniciar um medicamento para pressão alta e tentar estabilizar aquela pressão, fazer os exames de rotina, né? Fazer o pré-natal de baixo risco dentro do posto de saúde, atender idosos, crianças, e quando ele não consegue ter resolutividade em cima disso, ele encaminha para os especialistas. Esse é o modelo de saúde hoje de Lajeado. É importante essa informação, hein? Porque Isso. Lá é totalmente diferente. Né? Isso aí. Então, hoje, esses profissionais aí, parece que eles vinham de um modelo diferente e que dependendo do profissional, dependendo da localidade, mesmo assim,
eles não tinham tanta resolutividade dentro do serviço de saúde, gerando assim muitos encaminhamentos para os especialistas, que também isso acaba gerando filas dentro do sistema. Então, no momento que o médico está bem preparado para resolver os problemas dos postos de dentro do posto de saúde, a resolutividade fica dentro da comunidade. O paciente ele não precisa se deslocar do seu bairro para dentro do próprio município, ou se for um município menor, no município menor para um município maior, para buscar a sua resolutividade, para buscar o seu tratamento, para buscar o ajuste do medicamento. Então, nós termos médicos, isso que o Fábio falou, eu concordo também, tem que valorizar o profissional médico, temos que ter, de novo, essa valorização do clínico geral e do médico de estratégia de saúde da família, que é o médico generalista que vai saber de tudo, que vai resolver os problemas das pessoas e depois aquilo que ele não consegue se encaminha para o especialista. Esse é um modelo de saúde, então, adotado na maioria dos postos de saúde hoje a nível do SUS. E também tem alguns planos de saúde que já estão começando a adotar, dependendo do tipo de plano, primeiro vai passar por um médico generalista, um médico clínico geral, para ver se ele consegue resolver aquele atendimento da pessoa, para depois autorizar o plano de saúde autorizar uma consulta para o médico especialista. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui na TV Univates. O tema de hoje, mais médicos. Estamos aqui com o Tovar Muscop e também com o Fábio Fraga, falando sobre esses assuntos. Bom, nós vamos seguir falando. Eu queria uma pergunta bem simples, assim, talvez quem nos assiste pode ter. Tem médico de chega no Brasil para atender todo mundo? Em termos bem numéricos, assim, existe falta de médicos ou nós estamos formando profissionais suficientes para atender toda a demanda? Ou sobra? Enfim, tem como avaliar assim, numericamente, assim, isso ou não? O último censo do Conselho Federal da Medicina está em torno de 500 mil médicos já, né? Chegando em torno disso. Não tenho bem certeza dessa parte aí, mas daria sim para dar conta desse serviço todo. Mas é que, como eu disse no outro bloco, a maioria dos médicos gostam e preferem ficar em cidades grandes. Os que não vão para o interior têm algum motivo, que já foi falado. Mas hoje no Brasil, e de acordo com o grande número que fazia parte da política do programa Mais Médicos, abrir um grande número de faculdades de medicina, então o Brasil já está suficientemente com um bom número de médicos para responder à demanda, e com o passar desses próximos anos agora, melhor ainda. Então, e a resposta a isso foi no número de inscrições quando abriu o edital do Mais Médicos agora. Claro que a gente tem aqui o panorama de Lajeado, que é uma cidade já mais desenvolvida, né, que teve elogios até, né, para o colega lá de Minas Gerais, mas é um panorama, por exemplo, aqui tivemos aqui um bom número de inscrições, é o suficiente, mas lá no interior, se a gente for lá para a região da Campanha, ou uma cidade muito pobre, enfim, em lugares mais distantes, o panorama é o mesmo. E aí, eu pergunto aqui, já indagando, a questão da vinda dos cubanos, claro que a gente já discutiu um monte de relevâncias aqui, mas não solucionava um problema de daqui a pouco há médicos realmente que não querem ir para lugares tão distantes, e aí supre essa falta, porque talvez eles aceitassem isso de maneira melhor, ou enxergar assim não é correto? Sim, eu penso que tu tem razão na colocação de que numa cidade mais pobre os médicos brasileiros não queiram ir. Porque uma coisa é Lajeado, né? Exato. Lajeado já está mais evoluído, né? Isso, tem razão. O médico brasileiro não gosta de ir para aquela cidade mais pobre, mas por que razões? Né? Falta de investimento em relação à saúde, troca de prefeito, que eu já falei, Okay, mas tem um erro aí nessa história toda, que foi o custo que nós pagamos para resolver um problema que é nosso. Quem tem que resolver os problemas do Brasil são os brasileiros, são os gestores do Brasil. Nós não podemos trazer
um profissional de fora que não recebe seu salário, que não pode trazer suas famílias para resolver um problema que é nosso. Então, que nós puxe para nós a responsabilidade e tenta resolver e tenta fazer alguma maneira para que os médicos vão para essas cidades menores, mas não à custa de sofrimento humano, porque eu tive contato com o cubano e eles longe de seus filhos, longe dos seus pares, longe de suas famílias, recebendo apenas 30% do seu salário, isso é desumano. Mas, realmente, que nós precisamos que os médicos brasileiros sejam interiorizados, isso sim, mas com uma política que seja digna para o ser humano e principalmente digna para o médico que vai trabalhar naquela localidade. Tudo bem, Tovar. Então os municípios eles precisam melhorar a sua saúde, porque tem municípios com a saúde de excelência exemplar no interior do Brasil, ou aqui do estado, mas tem outros também que precisam melhorar muito as condições do posto de saúde, seja ela a área física, seja também através de equipamentos. A gente não precisa ter uma tomografia em cada posto de saúde, mas equipamentos básicos é importante que o gestor do município coloque dentro do serviço de saúde para que o médico consiga atender bem aquele paciente que chega lá. E também vamos tomar, por exemplo, o atrativo de Lajeado, então, além de ser um município bom, a nossa bolsa auxílio de R$ 3.200. Se os prefeitos daquela cidade não conseguem por um valor, para eles ainda é mais barato aumentar o valor da bolsa de auxílio, porque o valor da bolsa mais o auxílio do programa Mais Médicos vai ter um salário bem atrativo para o profissional médico ir para lá. Talvez não vai ser aquela coisa assim, é uma cidade pequena, então que não vai ter tantos locais para sair ou de lazer, mas ele vai ter o final de semana para com aquele recurso lá ele poder viajar, né? E ter essa outra questão aí que muitas vezes eles querem ter, né? Seria uma espécie de bonificação justamente por estar num lugar mais distante. Isso mesmo. Muito bem, é uma das maneiras, né, de se pensar de daqui a pouco solucionar esse problema. A gente questiona porque realmente é algo que pode realmente ser pensado tanto pelos profissionais como pela população também. Senhores, algo que eu não tenha perguntado, que seria interessante ainda a gente relatar aqui, espaço aberto para vocês, pode ter ficado uma pergunta de lado aí, mas algum assunto, né, que seria importante, o espaço aberto para vocês, tanto para ti, Fábio, como Tovar também, se quiserem explanar, por favor. Eu quero reforçar o agradecimento aqui à Univates, para poder que o Conselho possa se manifestar e algumas mídias não estão chamando os médicos, estão colocando apenas opiniões próprias de não médicos e falando e querendo decidir sobre a vida dos outros, inclusive sobre a vida dos médicos, dando soluções mágicas, que usando a vida do médico, que ele tem que ir para o interior porque ele é obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada. Nós não estamos numa ditadura, nós estamos num país livre. Agradecer, de verdade, parabéns pela iniciativa, e que 2019 nós vamos conversar mais talvez sobre isso, porque eu espero que a partir de março seja instaurada e instalada a CPI dos Mais Médicos. E aí a gente vai ver várias negociações que foram feitas às escondidas do povo brasileiro. Há uma perspectiva de que isso aconteça? Já estão, o deputado Jerônimo Gerg já conseguiu as assinaturas, assim que começar a nova legislatura em fevereiro, provavelmente em março, seja instalada, e espero que com força total, a CPI dos Mais Médicos, para nós saber o que aconteceu, para onde foram esses bilhões de reais que foram transferidos para OPAS e depois para Cuba, e se esse dinheiro foi e voltou, como foi dito. Então, não cabe aqui ficar falando coisas sem ter certeza, mas a CPI do Mais Médicos vai vir e provavelmente nós teremos várias surpresas de como que foi gestado o início desse programa. Muito obrigado. Tá certo, Tovar. Só para quem então nos assiste entender, hoje esse modelo que o Ministério da Saúde paga o salário, fica todo ele para o profissional médico.
Anteriormente, como funcionava? Desses 11 mil, o profissional médico de Cuba ganhava em torno de 3 mil reais e o restante ia para Cuba e para fazer ações de saúde e de governo dentro do país caribenho. E como o Fábio disse, a gente não sabe se todo aquele dinheiro, que esses 70% ficavam em Cuba ou se retornava por baixo dos panos de alguma outra forma, né? E muito obrigado pela presença, pelo convite aqui, né, da Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal de Lajeado, por estar aqui hoje nesse dia. Que bacana, legal. Obrigado por nos atenderem. Então, encerramos o programa de hoje, falando então hoje sobre o Mais Médicos, como você nos acompanhou, agradecendo ao Tovar e ao Fábio. E te convidamos então para assistir aí, se não pôde assistir na nossa transmissão momentânea, ao vivo, nós temos aí à disposição um vídeo no Facebook da TV Univates e também no YouTube. Você pode ir lá no canal, na página da TV Univates e procurar lá o Entre Linhas sobre este assunto. E te convidamos para na semana que vem retornar a nos assistir sobre um novo tema aqui no programa Entre Linhas, tá certo? A gente agradece e voltamos na próxima semana. Até mais.